sob a proteção de Deus, daremos início à quarta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura, hoje, dia 28 de maio de 2012, às 22h15. Eu peço a todos, para quem peça, saudemos o pavilhão nacional. Senhores vereadores, depois não se esqueçam de assinar a presença, assinar o livro de presença. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal, processo 110 de 2012, dispõe sobre o quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras e dá providências correlatas. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Magda, o público bastante reduzido, mas que com extrema paciência nos acompanha até agora, muito boa noite. Eu faço questão de fazer uma manifestação dessa tribuna, senhor presidente, antecipando meu voto favorável nesse e nos outros 3 projetos que virão na sequência. Mas não poderia deixar de fazer aqui uma ressalva. Eu não tenho longa experiência e nem tampouco longa vivência no Legislativo. Alguns colegas aqui já têm experiência de outras ocasiões. Que eu saiba, pelo menos durante esses 3 anos e 5 meses, nunca nos foi colocado um projeto nessas condições para votação, deliberação, discussão, etc. O que vale dizer, nós vamos votar num projeto, todos nós aqui acredito, em 4 projetos que nós não tivemos a oportunidade de ler. Ah, mas esses projetos não alteram os cargos, não alteram salário, não tem impacto financeiro, não altera isso, não altera aquilo. Mas esse projeto traz as atribuições reclamadas já lá atrás, em 2009, quando votávamos aqui a reforma administrativa. Eu, naquela época, fiz oposição ao projeto, votei contra, porque, primeiro, entendia que existiam cargos, e vão continuar existindo, que para mim não se justificam. E segundo, porque já naquela época, as atribuições desses cargos que estavam sendo criados já era para constar naquele projeto de lei, que fazia a reforma administrativa. A administração atual teve 2 ou 3 anos, e o prefeito não pode dizer que não sabia desse caso, porque ele foi o presidente que, dessa cadeira, conduziu os trabalhos para aprovação daquele projeto. Então, sabia muito bem da necessidade de uma complementação, no mínimo, para não dizer no reestudo de uma outra organização para a administração municipal. Eu já fiz críticas aqui, dizendo que há cargos de diretoria que não se justificam, que para mim foram criados para agasalhar pessoas que gravitam
no espaço político e servem à administração da hora. Para mim não se justificam. Mas olha só, veja a ironia. Nós somos aqui nessa noite como que encurralados e obrigados, entre aspas, a votar esse projeto e aprovar esse projeto, sob pena de nós desmontarmos toda a máquina administrativa, correta ou não, e eu repito mais uma vez, para mim não é a ideal, mas é que faz andar a administração. Se nós formos contrários e rejeitarmos o projeto, isso se torna um caos para a administração. E outra, nem tão pouco o salário desses cargos em comissão seriam pagos para pessoas que bem ou mal desempenharam alguma função dentro da administração. Então é uma situação que eu lamento muito tenha chegado a esse ponto. E eu não poderia votar favorável sem deixar de fazer esses esclarecimentos e essas ponderações que fiz aqui. Cada um pensa de uma maneira, né? A única razão que me leva a votar favorável é que eu não quero amanhã que digam que esse vereador conspirou contra a administração, inviabilizou a administração, que trouxe complicações, inclusive, finalmente, no período que já estamos aí, chegando ao final de um mandato. Registro aqui mais uma vez, como já disse o senhor prefeito, a ineficiência e a inoperância do setor jurídico dessa administração, que deveria ter dado conta disso, de forma que a gente não precisasse hoje estar aqui no sufoco, sem poder dizer mais a respeito. Então, fica aqui esse registro da minha parte, da parte desse vereador. E eu gostaria que isso constasse em ata. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente, vereador Irineu Norival Marreto, nobres vereadores, nobre vereadora, manifesto também que, na ocasião da vinda da reforma administrativa nesta casa, também fui um dos vereadores que levantei o problema, não votei favorável, porque entendia que era uma reforma apressada e que abrangia pontos importantíssimos e que não poderia ser feita atropelada como foi feito. Agora, votando favorável a este projeto, sei que o projeto vem em regime de urgência, mas tenho acompanhado junto com o jurídico, porque sou um vereador que estou aqui todos os dias. Tenho acompanhado as modificações, as exigências dessa casa na área do jurídico, para complementação, para que, ao votar esta proposta da reforma, nós possamos votar com muito mais tranquilidade do que foi a outra. É claro que essa reforma ela vem qualificar, vem no sentido de sanar erros da primeira reforma administrativa. Essa está um pouco mais fácil de nós aprovarmos do que a outra que estava iniciando nesta casa, uma reforma que veio em regime de urgência também, e que não tivemos tempo de analisar com maior precisão, mas digo que esta aqui, esse complemento, para adaptar
aquela reforma. Acompanhei nesses dias, nesta casa, e votarei com tranquilidade. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dercy. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, eu acho um absurdo vir um projeto nesta casa à tarde, 4 horas, e ser votado numa extraordinária que nem está ocorrendo agora. Não tivemos nem chance de ler esse projeto. Não tivemos nem chance de saber o que ele traz. Esse projeto devia, sim, vir completando aquele lá de 2009, quando aprovamos nessa casa uma reforma colocada aqui logo no início dessa legislatura, onde, aliás, o presidente desta casa era o prefeito hoje, e que poderia ter feito isso há 3 anos, dentro de 3 anos. Agora ele vem com um projeto, querendo empurrar a goela abaixo, um conceito de um projeto que estava errado lá atrás, que ele poderia ter feito esse reparo antes. Eu não posso concordar, vereador Ércio e Breno, respeito as opiniões, respeito, Ércio, o seu parecer, mas eu não posso concordar com um parecer que eu não li, nem li, nem tive condições de ler aquilo que foi colocado para nós. Não assinei o parecer do vereador Ércio, porque eu acho que é um absurdo, isso poderia ter passado talvez 1 ou 2 dias. E estou empurrando isso, goela abaixo nosso, porque nós somos pressionados, dizendo que o pagamento tem que ser feito aos funcionários públicos em virtude de uma liminar, considerando os cargos em comissões todas irregulares. Essa atitude, senhor presidente, é uma típica falta de respeito com esse poder aqui, com o poder legislativo. É típico de um prefeito que gosta de empurrar as coisas com a barriga e sabe fazer muito bem isso daí. Eu voto contrário a esse projeto, porque eu estou votando um projeto e não poderia votar favorável, senhor presidente, porque estou votando sem saber aquilo que realmente está escrito nesses processos que veio para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Érison. Eu concordo em alguns pontos, que nem o Marcelo falou, o doutor Eduardo, que esse projeto realmente nós temos que votar de uma maneira correndo, para que tanto o servidor como a nossa cidade não seja penalizada com isso. Né? Desde o ex-prefeito Pedrinho, quando mandou, também foi votado da mesma maneira. E cometemos um erro. E esse erro está sendo corrigido agora. Então, acredito que realmente demorou, poderia ter sido antes, mas é um erro consecutivo. Errou o prefeito Pedrinho, o doutor Brambila demorou para o jurídico vir, mas está aí, a gente tem que resolver, nossa cidade tem que andar, os funcionários não podem ser penalizados com isso. Para dar uma olhada, só simplesmente foi criadas as atribuições, não está sendo mexido nada na parte orçamentária, e sim criadas atribuições. Então, eu não vejo o porquê de todo esse senão que o vereador Dercy falou, que não deu para ler. Então, os mesmos cargos, só foi criadas as funções e as atribuições. Só isso. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. A votação é nominal. Vereador Miller. Favorável. Vereador Moraes. Favorável. Vereador Mercatelli. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Breno. Favorável com declaração. Vereador Léo. Favorável. Vereador Dercy. Contra, com declaração. Vereador Mami. Favorável. Vereador Miquena. Favorável. Este vereador favorável. O processo 110 de 2012, que dispõe sobre o
quadro de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras e da outras providências correlatas, foi aprovado por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Declaração de voto do vereador Breno Cortella. Obrigado, presidente. Nessa declaração de voto, eu quero ressaltar o sentimento da Casa, que, com certeza, lamenta a condição de trabalho imposta à Câmara na apreciação do projeto, especialmente como presidente da Comissão de Redação, a condição de trabalho imposta aos membros da Comissão de Justiça e Redação, que nos é imposta pela decisão liminar na ação direta de inconstitucionalidade e pela, como disse na semana passada, especialmente pela inércia do Poder Executivo. Digo isso do ponto de vista institucional. E a Câmara, mais uma vez, não tem faltado na sua grandeza em pensar na cidade, nos efeitos práticos do prejuízo que pode ter, ainda maiores, desta inércia do Poder Executivo. Vale dizer que nós tivemos de 2005 para de 2009, foram 4 anos que se passaram, uma ação direta de inconstitucionalidade também que forçou a Câmara em 2009, já havia sido julgada a ação direta de inconstitucionalidade, embora o município ainda não tivesse sido citado da decisão, mas já havia sido o tribunal julgado a procedente. Passados 3 anos, mais uma ação direta de inconstitucionalidade, e eu espero que a Câmara não tenha que votar de novo às pressas no futuro próximo, por conta da pressão do Madim, por conta de uma inércia, nova inércia do Poder Executivo. Então, eu espero que isso ocorra e votei favoravelmente com esse espírito. É claro, e vale reforçar, que de 2005 para 2009 e de 2009 para 2012, nós temos melhorias. A descrição de cargos que nós aprovamos e votamos hoje é um ganho muito grande, que nunca teve. Um ganho, inclusive, para o servidor efetivo, que vai poder analisar qual o descritivo do seu cargo, vai poder verificar se ele está tendo desvio de função, se ele está desenvolvendo uma função mais complexa e poder pleitear, inclusive no judiciário, as diferenças salariais sobre isso. Então, é um ganho a descrição de cargo que nós aprovamos hoje. Portanto, eu espero que muito em breve a Câmara vote uma reforma administrativa mais adequada e que a gente possa superar de uma vez por todas essa má condição de trabalho que nos tem sido imposta nos últimos anos, também com a aprovação de um novo Estatuto do Servidor há muito tempo clamado. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto do vereador Dercy Toffolo. Senhor presidente, eu, como já me manifestei, meu voto foi contrário, exatamente pelo fato que, daí a maneira como esse projeto foi colocado nesta casa. Esse projeto poderia ter vindo aí, há uns 3 a 4 meses atrás, ou 1 ano ou 2 anos atrás, corrigindo talvez problemas que existissem naquela reforma que nós aprovamos aqui em 2009. Então, eu não poderia ser diferente, não poderia votar de outra maneira, a não ser contrário, em virtude de nem poder ler um projeto, nem na oportunidade da gente analisar e estudar um pouco esse projeto nós tivemos. Essa foi a minha justificativa, sem tirar aí o mérito da comissão, sem tirar o mérito dos vereadores e sem querer prejudicar funcionário nenhum. Eu acho que o intuito é realmente um repúdio, uma maneira de revolta com aquilo que vem sendo feito do Executivo para com o Legislativo. É só, senhor presidente, muito obrigado. Bom, os demais projetos trata-se do mesmo assunto, só que são em relação às autarquias. Processo 111 de 2012 dispõe sobre o quadro de cargos e funções do Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras, SAEMA, e dá providências correlatas. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Vereador Dercy. Contra com declaração, senhor presidente. Vereador Erison. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Eduardo. Vereador Miller. Favorável com declaração. Vereador Léo. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Breno. Favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Esse vereador também favorável. Processo 111
de 2012, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções do Serviço de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Araras, SAEMA e de outras providências, foi aprovado por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Declaração de voto do vereador Eduardo de Moraes. O vereador Dercy Toffoli, perdão. Obrigado, senhor presidente. As mesmas razões do projeto anterior, porque trata-se praticamente do mesmo projeto. É simplesmente pela forma e a maneira como isso foi colocado até esta casa. Simplesmente por isso. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto do vereador Eduardo. Não, presidente. Eu só gostaria de argumentar e que nós estamos corrigindo um erro gravíssimo da primeira reforma administrativa. Na primeira semana, inclusive. E eu acho pesado o termo enfiar de goela abaixo esta reforma, quando estamos corrigindo um erro, quando estávamos iniciando uma administração e uma legislatura, e fomos pegos de surpresa com a reforma, e também não tive tempo, mas corri atrás e defendi o meu ponto de vista. Como eu corri atrás agora dessa reforma, como disse que estou todo dia na Câmara, e para mim não está sendo surpresa, porque eu estudei também o projeto. Declaração de voto do vereador Éder Miller. Senhor presidente, motivo de ter votado favorável, que também tive a oportunidade de conhecer todos os trâmites, desde 2009, quando se falava que se tinha 10 secretarias, criaram 20, e um monte de cargo de assessoria e sem atribuições, e agora me estranha a oposição que fazia parte dessa situação e votou favorável. E agora estamos consertando, simplesmente consertando e arrumando. Então também concordo com o senhor, doutor Eduardo, que não estamos engolindo goela abaixo, não. Estamos votando consciente e tentando para que não se pare a máquina administrativa, que por sinal, a oposição faz tempo que vem tentando parar. É só, senhor presidente. Processo 112/12 dispõe sobre o quadro de cargos e funções da Empresa Municipal de Habitação de Araras, em Aba, e dá providências correlatas. Está em discussão. Ninguém querendo discutir. Não, senhor presidente, eu quero discutir. Com a palavra, vereador Marcelo Fachin. Senhor presidente, eu acabei de fazer uma manifestação aqui, talvez não tenha sido bem compreendido. Aliás, o vereador Eduardo de Moraes disse que está todo dia na casa e que estudou e que viu. Pelo que eu sei, esse projeto chegou agora há pouco e ainda ia voltar para trás, porque tinha algum erro. Então, bom, mas eu quero me ater aqui ao seguinte, vereador Eduardo de Moraes e os colegas. A manifestação que eu fiz, dizendo que esse projeto veio de goela abaixo, eu reitero. Porque eu votei contra esse projeto, fui o único lá. Aliás, desculpa, o vereador Eduardo de Moraes também foi contrário. Todos os outros vereadores foram favoráveis, sem as atribuições e do jeito que veio. Aliás, o vereador Marreto está reclamando, ele de fato não estava, mas eu não sei não, se na época o senhor estivesse, o senhor também não seria favorável. Me perdoe, vereador, presidente. Mas enfim, aqui, emprestando um pouquinho um termo utilizado muito nessa casa, foi como que um verdadeiro poder carimbativo na época, né? O prefeito Pedrinho mandou, todo mundo assinou embaixo. Mas eu não estava, na época, questionando só a questão das atribuições, porque vejam bem, o erro que vocês dizem que está sendo corrigido é relativo à falta de atribuições aos cargos que foram criados.
Mas o meu questionamento não era só a falta das atribuições, era a essência do projeto, a criação de cargos, secretarias e tudo mais, que nós estamos, sim, engolindo outra vez, sem poder discutir, sem poder apresentar emendas, sugestões para reformar. Como que não? Veja que houve, no meu entendimento, dois grandes equívocos naquela época: a falta das atribuições e uma mudança de afogadilho, inclusive eivada de ranço político e de um viés de, diria até, de vingança do prefeito Meneghetti, que diziam na época tinha 900 cargos em comissão, quando na verdade tinham 900 cargos previstos, mas nunca tivemos 900 servidores em comissão. Então, deixa eu colocar bem claramente aqui, quando eu me referi à questão desse projeto, esse projeto deveria vir para essa casa para ser discutido, inclusive a criação de cargos, e inclusive, e para mostrar e salientar aqui, o próprio prefeito tentou uma mudança, uma reforma administrativa, alguns meses atrás. A reforma veio de um jeito, voltou para casa, retirou outra vez, voltou outra vez, retirou outra vez. Como é que pode um negócio desse? Que convicção que tem a administração? Então, falar aqui que nós não estamos engolindo um projeto sem, para mim, pé nem cabeça, eu posso falar isso com tranquilidade porque eu fui contra esse projeto lá atrás. E só estou votando, e repito, para não criar um caos na administração, senão não teria meu apoio a esse projeto, não. Não pela questão das atribuições, mas porque nós continuamos tendo um quadro administrativo, uma engenharia que foi montada com espírito de vingança, sim, em relação ao prefeito anterior. Eu sinto isso, e é lógico que eu voto conforme as minhas convicções. É só, senhor presidente. Eu passo a presidência ao vereador Miqueira e peço a palavra para discutir o projeto. Assuma a presidência nós temos regimento e conceda a palavra ao vereador Marreto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu, quando disse aqui, vereador Marcelo, dei sinal que não estava presente e, de uma maneira jocosa, que eu não gostei, o senhor disse que se eu estaria aqui, eu teria votando favorável. Eu queria dizer aos senhores vereadores e à população de Araras, e especificamente ao vereador Marcelo, que quem entrou com essa representação da inconstitucionalidade da lei foi exatamente este vereador que vos fala agora. Então, jamais eu teria votado favorável à lei mandada na Câmara, pelo então prefeito Pedrinho Eliseu, porque já sabia da sua inconstitucionalidade e indagava alguns vereadores dessa casa da aprovação desta lei. E hoje, o prefeito manda isso correndo porque tem uma sentença do Tribunal de Justiça que dá prazo, dá data. E se nós não votarmos hoje, não dá tempo de fazer autógrafo, não dá tempo de publicar a lei, e mais de 300 funcionários públicos ficariam sem os seus proventos do teu trabalho no próximo dia 5. E o que nós estamos fazendo aqui é corrigir aquilo que foi feito errado e que vereadores votaram nessa casa erroneamente. Agora, eu me dou por satisfeito de pelo menos parte do que tinha contestado está sendo corrigido através dessa lei que nós estamos aprovando agora. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador, presidente da Casa, Marreto. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação.
Vereadora Magda. Favorável. Vereador Marcelo. Vereador Erison. Vereador Breno. Favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Dercy. Contra. Vereador Eduardo. Vereador Miller. Favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Este vereador também favorável. O processo Processo 111/12, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções do Serviço de Água, Esgoto, Meio Ambiente de Araras, SAEMA, e da providências correlatas. Não, já era o terceiro. Já. Foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 112. Não, presidente. Queria ressaltar também que o último processo votado é de número 112. É isso mesmo. Que dispõe sobre o quadro de cargos e funções da Empresa Municipal de Habitação de Araras em ABA e da outras providências correlatas. Foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Perdão. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Processo 113/12. Dispõe sobre o quadro de cargos e funções do Serviço Municipal de Transportes Coletivo de Araras, SMTCA, e dá providências correlatas. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dercy. Senhor presidente, é o mesmo caso, são 4 projetos iguais, mas eu não poderia deixar de vir nessa tribuna aqui e falar que logo no início de 2009 do governo de Pedrinho Eliseu, foi apresentado sim uma proposta de reforma administrativa, estrutural da prefeitura e foi aprovado por esta casa. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que da maneira como vinha vindo, e havia proposta na própria campanha eleitoral nossa, logo em 2008, a diminuição dos cargos, vereador Marcelo, de comissão. Então, nós diminuímos, passamos disso daí para 270 cargos, na verdade, 267 cargos. E era necessário, porque não haveria, tantos cargos, não haveria necessidade para tocar a máquina administrativa. Erros tinha, não somente na falta das atribuições, como também alguns departamentos, até secretarias que tivessem aí com falta ou tivesse gente sobrando. E foi proposta e foi pedido que viesse um novo projeto para que a gente analisasse, estudasse e opinasse sobre as mudanças com mais tempo, mais calma. O senhor me deu uma parte? Pois não, presidente. O senhor se lembra que, passado nem 2 meses da aprovação desse projeto, o prefeito mandou um outro projeto criando 65 cargos, mais 65, e justificando até o porquê nós aqui votamos favoráveis? Na mesma reforma de Pedrinho, no começo do ano? Não, isso, depois de, eu acho que aproximadamente uns 60 dias. Senhor presidente, acho que foi criado cargos em comissão. Então, talvez foi feita alguma alteração e criando cargos em comissão, em concurso público, desculpe. Então, talvez já ali já houve... Permite uma parte, vereador Dercy? Pois não, vereador. Eu acho que o presidente Irineu Marreta está se referindo a alguns cargos técnicos na área da saúde que o prefeito tinha extrema necessidade e também foram colocados para essa reforma. Por algumas correções que foram feitas na primeira reforma. Então, houve sim alguma mudança, mas o conteúdo básico do primeiro projeto não foi alterado. Então, senhor presidente, isso que estamos fazendo hoje, e também uma reforma melhor dentro daquilo, da máquina administrativa, podia ser feito com mais tempo, com mais calma, e corrigido todos os problemas, e não em cima da hora, da maneira como vem vindo nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo? Discutir o projeto, senhor. Com a palavra, para discussão, o vereador Marcelo Facchini.
Primeiramente dizer, e eu quero, embora já tarde, mas eu não quero sair daqui sem deixar muito claro os pontos que me conduziram no passado e me conduzem hoje para a minha atitude e para aquilo que eu tenho anunciado aqui dessa tribuna. Lá atrás, no dia 9 de janeiro, se eu não me engano, também numa sessão extraordinária, também sem discutir com essa casa, a queima-roupa e goela abaixo, veio o projeto de reforma administrativa. E muito me estranhou, que exatamente o vereador que mais aguerrido era nessa casa e mais oposição fez ao prefeito Meneghetti, que era o vereador Pedrinho Eliseu, ele teve todo um período de campanha, a elaboração de um programa de governo. Não, eu estou dizendo lá atrás, se o Pedrinho Eliseu era vereador, se opunha ao prefeito Meneghetti, questionava e criticava a estrutura administrativa que tinha na administração, o número elevado de cargos de comissão e etc. e tal. Pois muito bem, ele teve tempo suficiente, inclusive quando da elaboração do programa de governo, a não ser que tenha encomendado para alguém, para fazer toda essa reforma organizada, sem essas pendências, ou seja, as atribuições. Isso tudo começou errado já lá atrás. De fato. Por quê? Por falta de consideração, inclusive, para com essa casa. Não foi discutido aqui. Veio também num rito sumário, vamos dizer assim, numa sessão extraordinária. E o prefeito Brambila, que era o presidente dessa casa, afirmou que, na sequência, viriam as atribuições que só estão vindo agora. Então, isso já veio no passado, de atravessado, e está vindo agora e retorna. Não foi mudado nada, só deram as atribuições para os cargos. E quem foi, e eu que fui contrário lá atrás, hoje, para não criar uma situação aí, talvez, difícil ao prefeito e à administração, estou recuando e dando meu apoio e meu voto favorável. Mas, por último, senhor presidente, o senhor me perdoa se tomou por mal a minha manifestação, mas é que minha memória aqui falhou um pouquinho, porque eu tinha que, naquela ocasião, o senhor não tinha questionado a inconstitucionalidade do projeto, mas sim a forma como fomos convocados, e o senhor parece-me que tinha o entendimento de que não tinha sido convocado a tempo e pediu na justiça, inclusive, a anulação daquela sessão de votação. Eu não sabia que o senhor tinha pedido a inconstitucionalidade da lei por entendê-la inconstitucional. Me perdoe pela referência que eu fiz, portanto. É só. Justificado. Está em votação, discussão ainda. Não, já terminou. Na Na frente tem o vereador Léo. Hein? Na frente tem o vereador Léo. Tá bom. Para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiquei quieto, os quatro, essa é a quarta votação que nós estamos tendo na sessão extraordinária, e eu queria só fazer uma rememoração aqui, e para que as pessoas que estão nos ouvindo também entendessem o que está acontecendo. Que nós votamos um projeto, e eu também estava aqui votando, em janeiro de 2009, onde teve a votação, e a maioria votou favorável a essa mudança, e o Brambila era o presidente da Câmara, nós estávamos como vereadores aqui, como estamos aqui ainda, e nos dois momentos, nós votamos querendo fazer com que a cidade crescesse, a cidade se desenvolvesse, e nesse sentido todo. Na primeira votação que nós participamos, lá em janeiro de 2009, com o governo Pedrinho, houve um compromisso, e isso tem que ser lembrado aqui, que o descritivo dos cargos iria ser enviado à casa.
E passados 6 meses do governo, o prefeito foi cassado e não apareceu o descritivo aqui. Então tem que ser bem lembrado disso, que se não houve essa correção e não foi enviado ao Ministério Público essa correção, nós não podemos jogar a culpa agora no prefeito que está administrando a cidade. Então, está errado. Nós também ficamos aí preocupados no projeto chegar aqui na sexta-feira e nós recebemos um substitutivo agora à tarde e votarmos o projeto, todos ficamos apreensivos, todos nós, que nós não estamos brincando aqui. Todo mundo está preocupado, todo mundo está colocando as suas explicações, os seus pontos de vista, e isso é muito importante, porque a casa está debatendo sobre um projeto, e faz tempo que nós não fazemos isso. Eu acho que é um momento de amadurecimento, é um momento de cobrar do governo respostas de outros projetos. Isso é importante para todos nós, tanto como a base do governo, como para a oposição. É um momento de engrandecimento para a gente. Mas eu acho que está em jogo aqui agora é fazer com que a máquina pública, com que a administração continue realizando os projetos que vem realizando. E aqui eu falo, enquanto estava na Secretaria de Educação, vários cargos que estão lá hoje na Secretaria dependem da nossa aprovação aqui na Câmara. Por quê? Nós não sabemos o que irá acontecer quarta-feira, que me parece que é a decisão se vai ser cassada ou não, a liminar, acontecerá nesta semana. Então nós temos que preservar nossa função aqui, e é o que todo mundo está falando aqui, graças a Deus e graças à consciência de cada vereador, é que nós temos que preservar a administração pública, porque é através da administração que o munícipe, que o cidadão ararense está sendo atendido. Então é nesse sentido que eu votei favorável, vou continuar votando favorável. Janeiro nós votamos favorável e vamos continuar votando favorável para fazer com que a máquina continue funcionando, atendendo a população, e nosso papel é esse mesmo, cobrar a administração, fazer com que a administração mande os projetos com mais tempo, fazer com que os projetos sejam mais elaborados, reflexivos. Esse é o nosso papel. Então é nesse sentido que eu queria dar essa declaração, esse debate que nós estamos tendo, que é positivo nesta casa. É somente isso, presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente, nobres vereadores, nobre vereadora. É claro que o projeto, ele demanda essa discussão de entendimento e de complexidade. Eu sempre me refiro que nós não estamos aprovando uma reforma administrativa. Por isso que eu fico mais tranquilo do que na primeira, que a primeira veio uma reforma administrativa geral. Hoje, nós estamos corrigindo o erro de uma reforma administrativa que foi colocada de forma que não deu chance aos senhores vereadores de estudar o projeto. E mesmo assim, eu e o vereador Marcelo fomos vencidos. As nossas argumentações não valeram, não tiveram efeito. Mas a Justiça agora disse e que, em parte, manda modificar e adaptar a reforma administrativa. Então, o que nós estamos fazendo hoje, o que me preocupa, e o que eu acho que a discussão está gerando todo esse entrave, é de que nós não estamos engolindo uma reforma administrativa. Engolimos lá atrás uma reforma administrativa. E estamos tentando modificar de uma maneira correta, como eu e o vereador Marcelo tínhamos aludido e discutido naquela oportunidade. Hoje nós estamos adaptando e procurando fazer com que aquela reforma não continue errado, porque está ainda para ser estudado
a liminar, mas depois vai haver o julgamento definitivo. E o prefeito tem prazo marcado. Essa é a razão de que vem para esta casa essas modificações da primeira reforma administrativa. Então, nós não estamos fazendo uma reforma administrativa. Pelo menos eu e o vereador Marcelo sabíamos que aqui estava errado. E acredito que aqueles que votaram e que sabiam que está errado e votaram favoravelmente, hoje pode ter esse privilégio de corrigir, os 10 vereadores corrigir um erro quando sabia que a reforma estava errada. Era isso que eu quero deixar para que todos os vereadores não dizer que nós estamos aprovando uma coisa que veio de sopetão, porque nós sabíamos, principalmente quem votou favorável e sabia que estava errado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discuti-lo, coloco em votação. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável com declaração. Vereador Erison. Favorável. Vereador Breno. Vereador Dercy. Contra com declaração. Vereador Léo. Favorável com declaração. Vereador Miller. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável com declaração. Vereador Mami. Favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Esse vereador também favorável. Com declaração. O processo 113/12 foi aprovado por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Declaração de voto do vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, eu queria mais uma vez reforçar aqui o seguinte. Votei favorável para não criar embaraços à administração que se viu surpreendida, eu não vou aqui discutir responsabilidades, mas se viu surpreendida com uma decisão liminar, vetando todos os cargos em comissão que foram criados naquela reforma. Mas eu quero sim repetir aqui o seguinte: nós, até onde sei, estamos votando a mesma reforma, os mesmos cargos, com os mesmos vencimentos, apenas estamos suprindo uma deficiência daquele projeto, que era a ausência das atribuições de cargo. Agora, mais uma vez vou dizer, eu votei contrário àquela época por 2 razões. Primeiro, porque entendia que tinha que ter as atribuições. E segundo, porque entendia, e entendo ainda que tem cargo, que não se justifica. É isso, vereador Eduardo Moraes. Eu estou falando que, novamente, nós estamos tendo que engolir um projeto de reforma. Como que não? Esse projeto volta idêntico, mas volta nas mesmas condições e a gente poder discutir. E pior, agora, para não criar embaraço à administração, a gente não pode votar contra. Senão eu tinha votado contra outra vez. E tem mais. De alguns cargos para com o executivo, pode novamente discutir a inconstitucionalidade dessa reforma. Porque existe o entendimento que tem cargos que não há necessidade de serem supridos, aliás, que deveriam ser supridos através de concurso público, e não de livre nomeação do prefeito. E eu tenho quase a certeza de que isso vai acabar acontecendo outra vez. Tem aí, procuraram, evidentemente, dar uma atribuição, descrever da maneira mais bonita possível, mas assim mesmo, eu acho que tem cargo que não vai se justificar. Cargos que foram criados lá atrás, sabe-se lá por quê, e nós estamos renovando essa outorga aqui agora, nessa sessão de hoje. Volto a repetir, faço isso, contrariado, apenas para que amanhã não diga o vereador Marcelo Facchini
ajudou a criar um caos na administração. É só, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Dercy. Senhor presidente, como disse logo na minha primeira discussão do projeto, estou votando contrário, exatamente pela maneira como isso foi colocado aqui. O que disse o vereador Marcelo, isso aqui é um complemento de uma reforma lá de trás. É coisa que faltou lá atrás, está sendo complementado agora, e está sendo colocado agora dentro do projeto e corrigindo todos esses cargos aí perante a justiça, perante essa liminar concedida pelo Ministério Público. Então, eu deixo aqui claro, senhor presidente, não é para atrapalhar empregado nenhum, não é para trabalhar funcionário nenhum, servidor nenhum, mas sim pela maneira como isso foi colocado. Se isso viesse a essa casa, lá atrás, com mais tempo, poderíamos, vereador Marcelo, até mesmo corrigir essas deficiências em departamentos, em cargos que estão aí ociosos dentro da administração. Mas isso vem muito rápido, em cima da hora, e não tem como fazer mais nada, a não ser votado por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Eduardo Moraes. Nobre presidente, o que nós estamos, através da lei complementar, modificando e adaptando ao projeto original de reforma administrativa, é aquilo que o Poder Judiciário mandou mudar. Outros cargos que poderão ter, o Judiciário não levantou o problema, e sim somente nesses casos. Agora, que há necessidade de uma reforma ampla, onde possa contemplar outras coisas que o município hoje também necessita, aí sim, dependeria de um estudo mais cuidadoso, com maior atenção, porque é uma reforma que nós vamos pautar o dia a dia de uma administração pública e olhar por 120 mil habitantes em nossa cidade. Hoje, nós estamos reparando um erro da primeira reforma administrativa, em que o Judiciário apontou algumas falhas e está sendo corrigido hoje. Somente isso. Bem, senhores vereadores, hoje nós tivemos aqui, através dessa sessão extraordinária, como o vereador Léo explanou muito bem, foi uma lição que os próprios vereadores fizeram aqui de debate sobre os projetos que vêm na Câmara, como são votados, e de uma maneira muito bonita e inteligente. E também mostrou-se aqui a força que a bancada dos M's tem. São 8 vereadores aí no total. E, senhores vereadores e senhora vereadora, e nada mais havendo, eu dou por encerrada a sessão. Você viu, só sobrou Dercy